Salmo de número 119, verso de número 130. Parabenizar também os superintendentes empenhados aí e com toda a liberdade de fazer a obra de Deus, tá? Eu sempre digo e volto a repetir, os líderes de cada setor, cada departamento, têm toda a liberdade de trabalhar, tá? Trabalhar, servir a Deus, e não se pode servir a Deus sem servir as pessoas de Deus e as pessoas que Deus está chamando também. Hoje tivemos na rua, eu e uma pequena equipe, não sei se você ouviu aí o pastor gritando aí no bairro, vou estar gritando pelo menos mais um domingo aí. São 3 pregações hoje, daquelas pentecostal mesmo, tá bom? Tivemos ministrando a palavra, semeando aqui no bairro, das 3 às 5 da tarde, e próximo domingo, querendo Deus, estaremos novamente, porque essa é a nossa missão, é o nosso dever. Capítulo de número 119, versículo 130 de Salmos, diz assim, eu estou usando a revista Almeida atualizada, que diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Muito obrigado, podeis tomar os vossos assentos. Como é um culto ao Senhor e dedicado também a expressar a nossa gratidão a Deus pelo nosso departamento de educação da igreja, que está funcionando, graças a Deus, um dos nossos carros-chefes que a igreja tem, e por onde a gente passa, a gente procura colocar isso na mente de cada crente. Nós vamos hoje expressar um dos textos bíblicos que identificam a necessidade, que identificam a importância de um estudo da Bíblia Sagrada. O Salmo 119, ele se limita a 176 versículos a falar só sobre a palavra de Deus. É o capítulo mais grande da Bíblia e Deus inspirou o salmista a expressar com profundidade, com amplitude, o desejo dele de conhecer a palavra do Senhor, de se deleitar na palavra do Senhor, de viver a palavra do Senhor, de obedecer a palavra do Senhor. Esse mesmo texto, o verso de número 130 que nós lemos nessa versão, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Em outras versões de Bíblia diz assim, na Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim, para que nós possamos abrir um pouco mais aí o entendimento que o salmista quis transmitir. Diz assim: a explicação, olha só, da tua palavra, o mesmo texto, traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. A explicação, ali está dizendo a revelação. Na Nova Bíblia Viva diz assim, quando a sua palavra é revelada ao homem, ilumina o seu caminho, ela dá sabedoria às pessoas de coração aberto. Olha só que versão riquíssima. Quando a tua palavra é revelada ao homem, ou seja, vem às claras, a pessoa percebe, a pessoa entende aquilo que foi explicado, aquilo que foi revelado da palavra do Senhor, ela vai produzir clareza para a sua caminhada, iluminação, e também ela vai dar sabedoria, mas um detalhe, para as pessoas que estiverem de coração aberto, não é para as pessoas que não querem, que não absorvem, que não se esforçam e não se dedicam a entender a palavra de Deus. Na Nova Versão Transformadora, diz assim, outra versão em o mesmo texto e que esclarece um pouquinho mais, o ensinamento da tua palavra esclarece e até os ingênuos entendem. Olha só que versão rica, o ensinamento de tua palavra esclarece e até os ingênuos entendem. A BKJ, Bíblia King James, diz assim: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Aqui ele trata aqui da revelação, da explicação, do ensinamento, como algo que dá acesso, como uma abertura, como uma porta que se abre, olha só, uma porta que está aberta, e você tem acesso, e através desse acesso que você tem, ela te dá luz,
ela te dá clareza, ela te dá informações para que você possa viver da melhor maneira e dá entendimento aos simples. Então, literalmente, essa abertura das palavras de Deus é como uma porta aberta que deixa entrar a luz ou o conhecimento. Eu estou lendo um livro do saudoso pastor Antônio Gilberto, que diz De Volta à Palavra. E ali nesse livro, e comentando um pouco desse salmo de número 130, esse pastor, que foi um grande escritor das nossas revistas de escola dominical e de vários livros, já descansa no Senhor, ele fala e trata da necessidade do estudo da Bíblia, conforme diz o Salmo 130, a questão de revelação, de explicação, a questão de entendimento claro das Sagradas Escrituras. Ele trata sobre a necessidade de se estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E aí ele vai pontuando, e uma das coisas que nós temos de necessidade para estudar a Bíblia Sagrada, por que devemos estudar a Bíblia Sagrada, é que, primeiro, preste bem atenção, ela é o manual da vida cristã. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, quando estudada, quando revelada ao coração do homem, ela é o manual da vida cristã. Significa dizer, irmão, que não se pode ser um cristão autêntico, conforme a proposta da Palavra de Deus, seguidor de Cristo, sem o devido estudo, sem a devida ênfase em estudar a Bíblia Sagrada. Como se não bastasse essa necessidade de nós termos vida em Cristo, e isso por meio da Palavra de Deus, ela é uma ferramenta que também traz um manual para que o crente seja útil, porque o crente ele não foi salvo apenas para ficar parado, estático, sem vida, sem movimentação, sem caminhada, sem estrutura, sem fundamentação, totalmente amuado num canto. O crente ele foi salvo para o trabalho do Senhor. Se você não tem a Bíblia Sagrada no teu coração, e isso através de forma clara, através de forma consistente, você não consegue servir ao Senhor de maneira satisfatória, a qual o Senhor deseja que nós assim o sirvamos. Observe que lá em Efésios, e eu quero ler com vocês, no capítulo de número 2, versículo de número 10, se tratando acerca do nosso manual para a nossa vida cristã, e também uma importante ferramenta para que nós possamos exercer o bom trabalho do Senhor, Efésios 2:10 vai dizer assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. Em uma outra versão de Bíblia diz assim, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar obras que Ele de antemão planejou para nós. Então o Senhor Jesus significa dizer que Ele não somente nos salvou para nos deixar parado, mas o Senhor Jesus Ele também nos salvou para que nós possamos aí produzir, para que nós possamos gerar, para que nós possamos aí na nossa caminhada ser alguém que produz boas obras. Então, para que nós possamos ser bons servos do Senhor, e como declarou Pedro no capítulo de número 2, uma das funções que nós temos também, da sua primeira carta, versículo de número 9, 1 Pedro 2:9, ele diz assim, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse Deus que nos trouxe para a sua maravilhosa luz, Ele espera que nós possamos aí executar, fazer um bom trabalho para a glória e louvor
do nome dele. E é por isso que Paulo, ele vai dizer para Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 15, que esse Timóteo, no exercício do seu serviço de pastor, ele precisava manejar bem a palavra da verdade. Então você que deseja servir a Deus, principalmente aí os cooperadores, diáconos, obreiros da casa do Senhor, líderes de departamento, a principal ferramenta, o principal manual para você ser um sucesso no bom serviço do Senhor é a explicação, é a revelação, é o estudo da palavra de Deus. E estudar não é simplesmente ler. O pastor Antônio Gilberto diz que estudo é mais do que ler, é aplicar a mente e o coração ao assunto que se está lendo. O estudo é algo sistemático, metódico, é algo que a gente vai se aprofundando no assunto, assim como Jesus declarou para alguns, ele diz, examinem as Escrituras, porque nela tendes a respeito da vida eterna. E quando nós olhamos para a palavra examinar, quando você vai num médico bom, um cara top, que entende da área, o que ele faz? Você pega e diz os sintomas que você tem para esse médico. Você diz, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, e o médico, com o conhecimento do manual que ele tem, o conhecimento que ele estudou profundamente naquele exercício que ele está executando na medicina, naquela área, ele vai te diagnosticar. E se ele for bom mesmo, ele tem ali os aparelhos que vai passar, vai medir a pressão, vai fazer o que precisar ser feito para identificar o que é que está com problema. Então, quando nós queremos executar um bom serviço para o Senhor, nós precisamos examinar, nós precisamos entender a palavra de Deus. Escute, crente que está servindo na obra de Deus, quer ser útil, tanto no ministério, tanto para a sua família, porque a Bíblia ensina a ser um bom membro de uma família, seja qualquer que for o papel. Se é filho, a Bíblia ensina sobre um bom filho. Se é pai, a Bíblia ensina para ser um bom pai. Se é marido, a Bíblia ensina sobre marido. Se é mulher, a Bíblia ensina a ser uma boa mulher, uma boa esposa. Se é mãe, a Bíblia ensina a ser mãe, e assim sucessivamente. A Bíblia trata de servos, de empregados, de patrão. A Bíblia fala de todos os assuntos. Então você que é cristão e que deseja ter uma vida em Cristo, você precisa se ajustar a estudo sistemático da palavra de Deus. Então você não vindo à escola dominical, você está dando as costas a uma importante ferramenta que Deus tem levantado para o teu melhoramento como crente e para o teu aperfeiçoamento no bom serviço do Senhor. Então, é isso que o salmista está expressando. A explicação da tua palavra traz luz. Eu acredito que os irmãos passam por isso, todos nós passamos, que existem questões que a gente se depara no nosso dia a dia da vida, executando, atuando, seja no trabalho, na faculdade, seja onde for, que se você não tiver um firme fundamento, você entra por vias que vai interromper a tua linha de comunicação com o céu. Existem vias que você entra que interrompem a linha de comunicação com o céu. Por exemplo, quando se trata de relacionamento conjugal, Pedro vai dizer, vocês precisam combinar mutuamente, vocês precisam se ajustar, marido e mulher, para que não aconteça das vossas orações serem interrompidas. Tem muitas pessoas achando que está orando, que está ministrando, mas que vive uma vida dentro do lar, bagunçada, cheia de problema, cheia de contenda, de ódio, e achando que Deus está recebendo a sua oração. A Bíblia ensina sobre isso. Tem muitas coisas acontecendo de deformação na vida de muitos que se dizem seguidores de Cristo, por falta de sentar e estudar e usar os recursos que Deus deu aqui. Esses dias minha esposa estava comentando comigo, rapaz, a congregação Éfeso, ela é abençoadíssima. Não é que a gente menospreza, mas se você for ver o nível
acadêmico de nossos professores e a formação que eles têm, dá uma pesada aí. Nós temos pessoas formadas em pedagogia, nós temos pessoa formada em advocacia, nós temos pessoas de diversas formações, e a maioria utilizam esse talento que já tem, né, esse conhecimento que já tem, da metodologia que aprenderam, para a obra de Deus, né? Incoerente e insano são aqueles que não percebem o tempo que Deus está dando nesses dias que nós estamos vivendo aqui na congregação, de muitas pessoas que Deus tem levantado para te esclarecer muitas coisas, e você não tomar decisões precipitadas, e você não andar de qualquer maneira, porque Deus não te quer assim, e você será ajustado diante do projeto de Deus. Irmãos, um bom profissional sabe empregar com eficiência as suas ferramentas do seu ofício, né? Sim ou não? Um bom pedreiro, não é meia colher não, um bom pedreiro, ele sabe atuar com as suas ferramentas, né? O doutor da lei, qual é a ferramenta dele? É a cartilha lá, né? É o livro da lei. Ele maneja, ele tem que conhecer, ele tem que saber que tem que bater o predeiro, tem que saber que uma parede tem que ficar reta, porque senão vai chegar alguém lá e vai falar: que serviço é esse? O homem não tem conhecimento de nada não. Senão ele passa até vergonha, senão vão falar: está fazendo de maneira relaxada, e às vezes ele não se aprofunda, e às vezes ele não aperfeiçoa. A mesma coisa é o crente. Não é possível que 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e ainda não tem crente que é maduro, crente compromissado, crente que assuma as suas responsabilidades diante de Deus. Um bom profissional sabe empregar com eficiência as ferramentas do seu ofício, e essa eficiência, a eficiência que um bom profissional, humanamente falando, olha só que interessante, essa eficiência não é automática. Essa eficiência que esse bom profissional tem, ela não é automática. Alguém só fica bom com muito o quê? Estudo e também prática. Alguém só fica bom em uma área com muito estudo, dedicação e prática. Não dá para ficar bom. Se vocês me ouvissem pregar, se vocês me ouvissem pregar quando eu aceitei Jesus, a Damares me ouviu. Em 2005, Deus falou, sabe o que Deus falou para mim? Usou lá na linha da Boa Esperança em Chupinguaia, levantou 2 cantores, eu fui numa festa, eu tinha recebido batismos com o Espírito Santo, e apontou assim para mim: ei jovem, você, a partir de hoje, Deus está te levantando, está te dando o dom da palavra, e está te levantando como um pregador da palavra de Deus. Eita glória! Aí sim que eu gritava com força, mas só que na segunda-feira, e eu estou usando a Bíblia que eu comprei naquele dia, na segunda-feira, Deus vai me usar na palavra, eu fui lá e comprei uma Bíblia, essa que vocês estão vendo aqui, Bíblia de estudo das profecias. E o que eu comecei a fazer? Comecei a memorizar versículo, comecei a virar madrugada, às vezes dormia 2 ou 3 horas só, porque trabalhava no frigorífico. Comecei a orar, comecei a jejuar. Tive um namoro com a irmã Damares de mais de 3 anos, vivia orando e jejuando. Um camarada que chegou do mundo, e aí não sabia como que funcionavam as coisas na igreja. A irmã Damares me enrolou, aí que eu orava e jejuava mesmo, meu Deus. Mas hoje, naquela época, se vocês me vissem pregando, eu lia um texto e só gritava, falava qualquer coisa ali, porque eu tinha o chamado, eu tinha a vocação, mas se eu não me dedicar na palavra de Deus, Deus não vai me achar preparado para me utilizar do jeito que precisa ser utilizado na sua obra. Então, além de ser manual para a nossa vida cristã, a palavra de Deus também é uma ferramenta para o bom desempenho do bom serviço do Senhor. E esse bom desempenho, ela vem pela dedicação, pelo estudo, pela meditação e pela prática. Não adianta também só você ouvir e nada acontecer na tua realidade do dia a dia. É preciso você ouvir e pôr em prática. Ouvir e pôr em prática. Meditar, ler, estudar e pôr em prática. Assim deve ser o crente em relação ao seu manual, a Bíblia Sagrada. Não temos mais tempo de falar mais nada, e hoje eu não quero passar do horário. Vamos colocar de pé? Tinha muita coisa boa aqui, mas já vimos coisas boas demais. Mas medite nesse texto que eu preguei para vocês, irmãos. Como é que está a tua vida de dedicação à Bíblia?
Pelo amor de Jesus, faz um compromisso com Deus. Usa essa ferramenta chamada escola dominical. Traz o teu filho, traz a tua família. Sai desse canto escondido. Vem para a clareza da palavra do Senhor. Já foi dito aqui que tem pessoas que passam semana, e tem pessoas com a agenda lotadíssima, trabalham o dia inteiro. Tem pessoas que trabalham igual você, mas ainda tiram um tempo para preparar uma aula, porque visam também um aperfeiçoamento dos santos. Precisamos melhorar. Levante a tua mão assim: Pai, diante da tua presença.